começo de julho de 2019, por exemplo, um oficial postou uma reportagem publicada 10 anos antes que deu o que falar. Era sobre um voo da FAB que levou de São Paulo a Brasília um grupo de amigos e um dos filhos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na mensagem, o militar observa com alguma dose crítica as mesmas coisas feitas por outras pessoas. Temos que prevenir o presidente da República e a FAB da história de se repetir. Prossegue. Por fim, o oficial descreve: filho de presidente não pega carona, o alerta parece não ter funcionado. A cachorra voadora, tadinha da cadelinha do Eduardo Bolsonaro. A mensagem foi escrita no grupo de WhatsApp do GSI em um período no qual estavam sendo organizadas várias viagens de Jair Renan Bolsonaro. A certa altura, até um dos cachorros da família foi transportado em um dos jatos. Beretta. Não, o nome da cachorra é o nome de uma pistola, velho. Coitada dessa cachorrinha. Obrigado, Bernadette, querida. Obrigado aí a todo mundo que tá nos ajudando. José Garcia tá falando aí. O Lula faz de tudo pro povo brasileiro, mas na hora o povo brasileiro não quer ajudar o Lula. Sei lá, enfim. O nome da cachorra é Beretta, bicho. Deixa eu até permitir um comentário aqui da Ana Beatriz, que ela foi muito precisa aqui no comentário dela. 48 likes, gente. Vamos chegar em 55. Beretta Cadela Vira-Latas, de Eduardo Bolsonaro, cujo nome homenageia a famosa fabricante italiana de armas. O grupo fazia as vezes de um canal oficial de comunicação por meio do qual eram compartilhadas as ordens de serviço. Entre os participantes estavam os chefes do setor à época, como o coronel da FAB, Eduardo Alexandre Bacelar, então coordenador geral do transporte aéreo, e o general Luiz Fernando Estorrilho Baganha, então secretário de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI, ambos do GSI. Após o fim de semana no qual participou num culto do Rio, com direito a diversas fotos nas redes sociais, Michele Bolsonaro precisava voltar para casa e um avião saiu de Brasília para ir buscá-la. Era 1º de julho de 2019, uma segunda-feira. Tá indo tudo à tona, né, meus queridos? Está tudo sendo devidamente revelado. General Baganha, a pedido da senhora Cláudia Campos, chefe do gabinete adjunto da agenda, informa que Renan Bolsonaro se deslocará para o Rio de Janeiro no dia 1º de julho de 2019, às 5h30 no voo da FAB por aproveitamento. Do Galeão seguirá para Resende, no Rio de Janeiro, na casa da mãe, ficará lá por 12 dias e retornará a Brasília, no DF, em voo da FAB por aproveitamento a ser acertado pelo GSI. Atenciosamente, passeios familiares como uma visita à mãe, que mora em Resende, no interior do Rio de Janeiro, eram feitos a Jair Renan, usando os aviões da FAB. Ao mesmo tempo, Jair Renan queria voar até o Rio para visitar a mãe em Resende, cidade do sudoeste fluminense. Na faixa, o 04 pegou carona no voo que foi buscar Michele. Tadinha dessa cadela, velho. O nome dela é Beretta, meu. Que absurdo. Que absurdo. É aí que Beretta, a cadela de Eduardo, entra de última hora, digamos, lista de passageiros. Coube ao notório Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, hoje enrolado em várias frentes de investigação, expedir a ordem. Os militares receberam a missão e registraram no grupo do GSI que era preciso incluir a fera Beretta, era assim que eles se referiam à cadela, no trajeto do Rio até Brasília. Major Cid, o AGO do PR, me ligou informando que teremos que embarque da fera Beretta amanhã, no trecho GL-BR. Informei a ele que no último embarque a casinha de transporte não passava na porta, causando transtornos. É muito louco. Gastando dinheiro público, gente. Fica evidente nas mensagens que aquela não seria a primeira viagem a bordo levando animais da família. O tenente-coronel avisou na necessidade de levar a cadela e lembrou que a missão recebida por Cid não seria trivial e já havia causado problemas. No último embarque, a casinha de transporte não passava na porta, gerando transtornos, escreveu o oficial. Jair Renan, passageiro prioritário. Em 10 de julho de 2019, no grupo do WhatsApp, no qual os militares encarregados de administrar as viagens presidenciais, chegou um lembrete importante: não se esqueçam do Renan. Na sequência, vieram detalhes do novo serviço a ser prestado a familiares do então presidente. Serve para qualquer voo do Rio para Brasília entre 13 e 15 de julho. Não esqueçam do Renan. E aí passar a previsão para o coronel Wellington.
A resposta imediata não era animadora para quem tinha recebido a missão de atender a qualquer custo o pedido. Não haviam voos previstos para ocorrerem naquelas datas que possam servir ao 04. Isso não significa, porém, que Jair Renan teria que embarcar como um brasileiro qualquer em um avião comercial. Primeiro, um dos militares cogita uma solução alternativa. Ele tem que entrar com sorte de uma contramão, disse, referindo-se à chance de surgir uma demanda saindo de Brasília para buscar outras autoridades no Rio naqueles dias. Nesse meio tempo, ele até brinca de que diante até então uma dificuldade, o filho do presidente, né? Não tá fácil para ninguém. 20 minutos depois, no entanto, um supervisor avisa, com a autoridade de quem sabe que os subordinados são obrigados a obedecer. Se até dia 12 não aparecer nada, eu vou ligar para o GC2 acionar treinamento. GC2 é o setor da FAB que gerencia o fluxo de voos de jatos oficiais. Acionar o treinamento, por sua vez, significa agendar um voo com a justificativa de treinar a população. Ou seja, se não aparecesse outro voo, o staff a serviço do gabinete presidencial iria recorrer ao velho jeitinho para atender o filho de Bolsonaro. E aí tem aqui as escalas do Jair Renan. Core Márcio sobre investigação, checar ao GTF, possibilidade de tirar o voo, pelo menos do presidente, e dar retorno ao general. E aí tem as datas aí. A troca de mensagens mostra que nem sempre, como costumam alegar as autoridades, a família presidencial só era encaixada em voos já existentes, sem custos adicionais para os cofres públicos. Fica claro que as demandas do clã funcionavam como uma ordem. Era preciso atender e ponto. O maquiador e a golpista também embarcaram no avião da FAB outras personalidades do mundo bolsonarista, alguns com um propósito duvidoso e nenhuma relação com o governo. Gente, estamos indo bem de audiência, vamos chegar aí em 60 likes, 66 likes, acho que é um bom número para que todos fiquem muito bem informados, meus queridos. Precisamos da ajuda de vocês aí para fazer bem o nosso trabalho. O maquiador Pablo Agustin, por exemplo, acompanhou a primeira-dama em uma visita ao Hospital de Amor de Barretos, especializado no tratamento de pacientes com câncer, em 25 de outubro de 2019. Olha ele lá. Por que ele estava lá? Boa pergunta. Maquiador Pablo Agustin, que viajou pelo Brasil em avião da FAB, acompanhou Michele Bolsonaro ao enterro da Rainha Elizabeth II em Londres. Como acompanhante de Carlos Bolsonaro, o Carluxo, aparece um assessor dele na Câmara Municipal do Rio. Rogério Kupti, que nunca ocupou o cargo no governo federal, era um dos encarregados da criação de um canal de TV na internet para propagar as ideias do então presidente. As duas viagens que ele fez com Carlos nas asas da FAB ocorrem no período eleitoral de 2022. Ambas começam em Brasília e terminam no Rio. A segunda, por sinal, foi às vésperas do segundo turno. Olha lá, Jair e Carluxo. O sargento Murilo José Geromini, cujo nome aparece nas investigações sobre pagamentos de despesa da ex-primeira-dama, também já viajou na companhia de Carlos Bolsonaro. Nesse caso, saiu de Brasília para acompanhar uma motociata de Bolsonaro em maio de 2021. Outro militar do Exército, o capitão Andriele Cirino, acompanhou 3 vezes o filho do 02 do então presidente. O nome do oficial, que foi lotado no gabinete presidencial, já apareceu relacionado às tramas golpistas do bolsonarismo. A última viagem com Carlos foi ano passado, também em plena campanha, para participar de um evento simbólico, o desfile cívico-militar de 7 de setembro, na orla de Copacabana. Viagens de campanha entre voos feitos pelos parentes do presidente, há alguns que parecem descritos como viagens de cunho eleitoral. Isso está, inclusive, apontado pela própria finalidade declarada às vésperas do debate promovido pela TV Globo no dia 29 de setembro de 2022. Por exemplo, Carlos Bolsonaro deixou Brasília e seguiu para o Rio a bordo de um dos aviões da FAB. Como ele havia uma comitiva composta por militares, assessores e seguranças. O objetivo da viagem foi assim definido na planilha: atividade eleitoral no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 2022. Olha lá, Carluxão e o Cid no debate da Band. A legislação autoriza presidentes no exercício do cargo que sejam candidatos a usar aviões da FAB em viagens para cumprir compromissos de campanha. O custo desses deslocamentos, porém, precisam ser ressarcidos aos cofres públicos. No caso em questão, o PL, partido de Bolsonaro, deveria reembolsar a FAB. Os pagamentos de despesas com voos oficiais feitos pelo partido
ainda estão sob análise, mas é certo que esse voo que levou Carlos e outros integrantes ao entourage do Bolsonaro especificamente não aparecem no rol dos que foram ressarcidos pelo PL. A lista inclui apenas o voo que levou o próprio Bolsonaro no dia do debate. O Metrópolis perguntou à FAB, ao GSI e à presidência por que esse avião não aparece entre os passíveis de reembolso, mas não houve resposta até o momento. Vazio legal. As normas que regem os usos de aviões oficiais por autoridades são omissas quanto aos limites dos serviços prestados do presidente da República. Há menções genéricas ao atendimento de militares, mas os textos passam ao largo de definir limites ou pelo menos estabelecer claramente quais situações os jatos podem ser utilizados. Normalmente os voos são justificados pela necessidade de garantir a segurança da família presidencial, o que teoricamente estaria com sua integridade exposta se tivesse que embarcar em aviões comerciais como cidadãos comuns. Ao Bolsonaro de frente a um avião da FAB. Como o GSI tem a atribuição de assegurar a proteção do presidente e seus familiares, basta um simples arranjo de raciocínio com base na lei e no vazio das normas sobre os voos, para explicar facilmente por que a FAB teve que decolar um avião para transportar a primeira-dama ou um filho do presidente. Se não está proibido, está permitido, diz uma fonte, resumindo a lógica reinante há anos. Além disso, não há qualquer transparência em relação às viagens feitas sob demanda de parentes de quem ocupa o principal gabinete do Palácio do Planalto. Esses voos ficam registrados em uma caixa preta mantida longe do escrutínio público. Já há algum tempo, a FAB publica na internet, ainda parcialmente, informações sobre voos feitos por solicitação de ministros do governo e outras autoridades dos poderes judiciário e legislativo. Os deslocamentos a serviço da presidência ficam de fora, assim como as informações sobre os custos de viagem para o bolso do contribuinte. Para um país que precisa economizar e ajustar as suas contas, talvez seja uma boa oportunidade de colocar ordem na farra. Boa reportagem, hein, gente? Reportagem longa, extensa e muito detalhada aí com conversas de WhatsApp, comprovando a farra, queridos, a farra aérea da família Bolsonaro. Muito importante aí para todo mundo ficar bem informado.